Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma semana de reflexão, dando continuidade à nossa série Minha Alma Anseia por Ti, cujo objetivo é estudarmos todos os livros da Bíblia, pelo menos um texto, ou a análise do livro todo, e conforme nós vamos fazer hoje. Mas antes de dar a introdução do livro que nós vamos estudar, eu tenho certeza que você já ouviu a expressão ser mãe é padecer no paraíso, Eu nunca poderia definir o que sente uma mãe de verdade. Afinal, eu não sou e nunca serei mãe. Aí nós temos um problema, Porque há quem diga que só quem é mãe pode dizer o que sente uma mãe. E isso é verdade, até certo ponto. Mas, se a gente analisar, por exemplo, o trabalho de um historiador, o que faz um historiador? Ele analisa documentos, ele analisa relatos, ele analisa descobertas que são feitas na história e então emite uma avaliação sobre aquilo que de fato ocorreu em determinado momento da história humana, de sociedades de maneira geral. Da mesma forma, nós poderíamos falar sobre sensações, sentimentos, o que passa uma mãe, o que sente uma mãe. Então, quando você analisa relatos de mães, livros que são feitos, pesquisas que são feitas a respeito do que sente uma mãe, eu e você, que imagine que você seja como eu, nós podemos avaliar o que sente uma mãe pelos próprios relatos emitidos pelas pessoas que passaram por essa situação. E aí a análise feita por cientistas, historiadores, nos ajuda a tentar entender o que se passa no coração de uma mãe. A gente sabe que as mães sofrem de maneira geral, Elas, todas que abrem os corações, tentam transmitir um pouco do amor, do desespero que é muitas vezes imaginar poder perder o seu filho num shopping ou quando um filho está doente. Então a gente começa a entender, sermos empáticos com as mães ou indiferentes aos sentimentos que elas têm. Nós como pais, eu como pai e alguns que estão me ouvindo, temos também sentimentos parecidos, mas diferentes daqueles que as mães sentem, Aliás, cada um de nós temos características pessoais, características diferentes. Então, não somente um pai sente como pai, mas ele sente como pai a partir daquilo que ele é como indivíduo. Então nós não podemos desprezar também as características individuais de cada pessoa. Agora, se a gente caminhar um pouquinho na sensação do que sente um pai ou uma mãe, eu queria propor para você refletir o que será que passa no coração de um pastor. E quando eu falo pastor, eu queria deixar bem claro duas questões aqui inicialmente. Primeiro, eu não vou fazer uma análise de um coração pastoral a partir das pessoas que simplesmente têm o título de pastor. Porque assim como pais e mães podem não demonstrar, sabemos que é exceção, podem não demonstrar amor pelos seus filhos, há pastores que não têm um coração pastoral. Eles têm um título emitido por uma instituição, mas talvez não tenham o coração pastoral que nós vamos analisar no texto aqui a seguir. E também, a segunda análise que eu queria fazer com você inicialmente é o seguinte: existem pessoas que não têm um título emitido por instituições religiosas, mas que exercem a função pastoral de cuidado do rebanho, cuidado de pessoas. Então, quando nós fizermos a análise do que vem a ser, do que se passa no coração pastoral, eu queria que você excluísse aqueles que não são pastores por vocação, podem ser por título, mas não são por vocação, e inserisse nessa análise aqueles que não são pastores por título, mas são pastores cuidadores por vocação. E aí nós podemos inserir todos os tipos de pessoa que de alguma forma cuidam das outras pessoas. Então, ao falarmos do coração pastoral, eu queria que você transportasse também todas as lições que aprendermos para a sua vida como indivíduo, Porque muitas das lições que nós vamos extrair aqui têm a ver com a nossa vida como seres humanos e, acima de tudo, como cristãos, para que nós possamos entender de fato qual é o nosso trabalho, qual é a nossa missão, qual é deve ser o nosso propósito
de vida. Eu quero estimular você a entender a missão da igreja, a missão pastoral e a sua missão como servo do Senhor. E o título vai ser um título um pouco genérico, mas provocativo, que seria Aflição e Encorajamento. E aí nós vamos entender o porquê desse título. O coração pastoral, ele está em constante aflição. Isso é fundamental que você entenda. Todo cuidador, toda pessoa que exerce alguma função de cuidado, né, e eu vou chamar isso de coração pastoral, ela está em constante aflição, né, porque de alguma forma ela se sente responsável por um grupo de pessoas que o Senhor lhe concedeu para cuidar. É algo inexplicável. As dores alheias entram na nossa vida sem pedir licença. E quando eu digo nossa vida, porque eu me considero alguém com coração pastoral e não no sentido de exaltação. Alguém que recebeu essa missão do Senhor, que em alguns momentos vai falhar nessa missão, como já tenho falhado, mas que não deixa de sentir aquilo que alguém vocacionado sente. E as dores das pessoas entram na nossa vida sem pedir licença e se instalam de maneira impositiva. Não que isso não ocorra com você, mesmo que você não seja um pastor. Isso ocorre com qualquer um de nós. Quando nós vemos uma reportagem, escutamos uma história de alguém que está sofrendo ou em situação de vulnerabilidade. As pessoas se sensibilizam com as histórias tristes. Mas para os líderes e cuidadores, para os pastores, não de ofício, como já disse, mas aqueles que têm o coração pastoral, a dor alheia é matéria-prima da vida e do trabalho. Fica aqui também a minha solidariedade a todos os profissionais, psicólogos, terapeutas que trabalham com a alma humana e que de alguma forma também sentem este peso de sentir as dores das pessoas às quais têm dedicado o seu tempo e o seu cuidado. Mas quando nós falamos do coração pastoral, nós estamos falando de pessoas que carregam em si um senso de missão que vai além de um cuidado da alma, né, de uma terapia, que é importante. Ela está no campo espiritual, cuja aflição é incomparável com outras dores da vida. 2 Coríntios é o título, é o texto que nós vamos estudar hoje e tem a ver muito com o que Paulo transmite das suas percepções do que de fato é ser um pastor. Ele, em alguns momentos, ele vai usar um plural de humildade, né? Ele vai falar nós, né? Como é comum algumas vezes a gente utilizar, eu acabei de usar a gente utilizar, né? Então, às vezes a gente usa o plural no sentido de evitar transparecer uma exaltação de si mesmo. E Paulo vai usar esse artifício essa ferramenta em alguns momentos. Ele começa, 2 Coríntios capítulo 1, versos 1 a 7, dizendo o seguinte: Eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, ele reitera a sua vocação vinda do Senhor, escrevo esta carta com o nosso irmão Timóteo, o jovem pastor Timóteo, à igreja de Deus em Corinto e a todo o seu povo santo em toda a Acaia. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Louvado seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento ou consolação em algumas outras versões. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros. Né? Encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo Jesus. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês, pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês, e então vocês poderão suportar pacientemente os meus sofrimentos, os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que, assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão de nosso encorajamento. Daí vem o título Aflição e Encorajamento, porque a introdução de 2 Coríntios, que é a carta que nós vamos estudar hoje, ela fala muito sobre isso, sobre a aflição que está no coração pastoral, que sente também a aflição do povo, mas o próprio líder, ele é encorajado pelo Senhor para encorajar aqueles que estão sofrendo juntamente com os seus líderes.
Paulo se apresenta então como apóstolo de Cristo Jesus, fala das aflições inerentes à missão e diz que o Senhor é quem o encorajava, para que ele pudesse então encorajar as demais pessoas. Aliás, quando alguém que tem um coração pastoral se sente aflito, é muito comum que ele se sinta também solitário. E nessa solidão é que nós reconhecemos que somente o Senhor é capaz de nos fortalecer, de nos encorajar para continuarmos a servirmos. Vejamos então algumas características do coração pastoral e algumas coisas que acontecem na vida dos cuidadores normalmente. A primeira delas, a necessidade de se reafirmar constantemente o seu propósito. Olha, eu vou ler com vocês mais alguns versículos porque é importante, mas você pode depois ler a carta toda e você vai perceber isso que eu estou te falando. Capítulo 2, versos 14 e 17, diz assim, mas graças a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz triunfantemente. Agora por nosso intermédio, olha o plural, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte como um doce perfume. Verso 17. Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade, com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. O que Paulo está fazendo aqui é reafirmando o seu propósito, se diferenciando das pessoas que mercadejavam a palavra de Deus, que usavam a palavra de Deus como ferramenta de manipulação, e ele diz que ele faz isso por consciência, sabendo de que Deus o está acompanhando. Ele chamou e ele o acompanha e o responsabilizará pelos seus atos. Capítulo 3, versos 1 e 2 diz assim, será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de recomendação? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração para ser reconhecida e lida por todos. Então Paulo está chamando a consciência dos cristãos de Corinto, porque ele tinha como os próprios coríntios como referencial do seu ministério. Mas parece que ele precisava o tempo todo reafirmar a sua vocação e missão. E capítulo 4, versos 1 e 2 diz assim, portanto, visto que Deus em sua misericórdia nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus. E todos os que são honestos sabem disso. Irmãos, vocês vão perceber que eu vou citar muito a ideia de não sermos vítimas, de não nos colocarmos como vítimas, Nem pastores, nem líderes, nem professores, nem qualquer tipo de pessoa que cuida em nome do Senhor. Mas, vira e mexe, nós somos acusados, ultimamente nós vivemos a era do taxar as pessoas disso ou daquilo, A gente pode ser acusado de não ser cristão, de ser manipulador, de ser humanista, filósofo, Então, às vezes as pessoas esquecem de olhar para nós, para cuidadores, e entenderem qual é de fato o propósito que tem. Então, Paulo estava aqui pedindo que os cristãos de Corinto reconhecessem o seu papel, o seu propósito. Há algumas semanas nós estudamos o texto de Malaquias e ali o texto começa o Senhor dizendo que amava o seu povo e o povo perguntava, como é que o Senhor tem nos amado? Quando tudo aquilo que nós fazemos não é suficiente, nós temos a tendência de nos sentirmos fracos, injustiçados e até revoltados. Um pai e uma mãe também sentem isso, porque fazem tudo pelos seus filhos, na regra, sabemos que há aqueles que não fazem, mas nós procuramos fazer o melhor e às vezes somos rejeitados por coisas pequenas que deixamos de fazer ou porque nós somos falhos em algumas questões. Nem sempre é fácil lidar com acusações, com ingratidão, com injustiça, mas o chamado de um pai e de uma mãe é educar. Assim como de um pastor ou de um líder com coração pastoral, é cuidar, ensinar, corrigir, estimular, mesmo diante da ingratidão e da injustiça. Porque nem sempre nós somos reconhecidos. Quantas e quantas vezes eu já me vi ensinando e depois de tanto tempo de dedicação, sozinho. Isso é comum e volto a falar, isso não é vitimismo nem autopiedade, isso simplesmente faz parte da missão. Quantas e quantas vezes os pais se sentiram assim,
faz parte da vida, né? Nós dedicamos o nosso tempo e temos que reafirmar a nossa posição, mas isso não significa que nós receberemos na mesma medida conforme veremos daqui a pouco. É muito desgastante? Sim, mas vez por outra nós teremos que reafirmar para as pessoas a razão daquilo que fazemos. Nós teremos que olhar nos olhos das pessoas e dizer: você sabe que o meu propósito é esse, você tem visto a minha conduta, é triste, nós não estamos nos defendendo, mas o que Paulo está fazendo é reafirmando o seu chamado. A realidade é mais dura do que nós gostaríamos. Há líderes, sim, que só pensam em dinheiro e fama, mas isso não é a verdade para a maior parte dos líderes. Meu desafio para você é que façamos o seguinte: eu como cuidador e também como alguém que já foi cuidado e ainda é cuidado, meu chamado para você é o seguinte: que passemos a analisar as pessoas que nos guiam e que cuidam de nós, tentando entender a sua motivação e os seus propósitos. E se tivermos dúvidas, que nos aproximemos, que conheçamos essas pessoas e tenhamos uma boa dose de compaixão para com elas, para entendermos o que se passa naquele coração. A vida aí fora já está bem difícil, por isso, se nós começarmos a praticar a compaixão, nós teremos bons resultados. Muitas pessoas têm investido o seu tempo no cuidado umas das outras, né? Líderes de ministérios, pessoas que cuidam de idosos, de moradores de rua, pessoas que estão nas comunidades, coordenando comunidades, professores, e às vezes o que nós precisamos entender é que pessoas não são produtos, assim como o evangelho não é um produto. Porque o que acontece muitas vezes é que nós esperamos muito, né? Esperamos muito e esquecemos de reconhecer o amor de um pai, de uma mãe, de um líder, de alguém que tem um coração pastoral. Se muitos se dedicam de coração, precisamos reconhecê-los e honrá-los. Paulo já havia dito isso também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 12 e 13. Irmãos, honrem os seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. E vivam em paz uns com os outros. Não pensem que é fácil para mim estar falando sobre isso, mas quando escolhi falar em 2 Coríntios, sabia que o desafio era também, talvez, advogar em causa própria, né? Mas não quero que você se sinta, não sinta que eu estou aqui advogando em causa própria por interesse pessoal, pelo contrário, né? Porque o texto está dizendo isso. Então, se o texto diz, nós pregamos sem medo, tá bom? A segunda coisa que nós vamos ver, além da reafirmação do seu propósito, Paulo ele demonstra uma preocupação com detalhes ocultos do grande público. Nós vamos ler um texto, capítulo 4, versos 13 a 15, mas na sequência leremos um texto que vai mostrar isso que eu estou falando para vocês. Diz assim, 4, 13 a 15. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Criei em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Eu sei que alguns aqui não terão a mesma experiência que outros, mas geralmente pais, mães, pastores e líderes pensam em detalhes que não são vistos pelo grande público. Nem sempre aqueles que são beneficiados pelo trabalho que fazemos acabam enxergando os benefícios desse trabalho. Paulo fazia e sabia que as pessoas não entendiam esses benefícios, mas ele continuava a fazer. Ele acumulava pequenas e grandes preocupações, porque é isso que forma o coração de um cuidador, de um pastor. Bons líderes devem se preocupar com a formação das pessoas, mesmo que elas não reconheçam o esforço. O trabalho de bastidor, sem que ninguém saiba, é importante para que as pessoas sejam edificadas. Assim acontece com uma mãe, com um pai, quando logo pela manhã o filho está saindo para a escola e ele prepara um lanche. E ele relembra de levar a blusa, e ele fala, e ele se preocupa em ganhar um pouco mais para poder conceder um curso, isso ou aquilo. E eu volto a falar, eu sei que essa não é a realidade de todos.
Às vezes nós não recebemos isso, algumas pessoas não receberam dos seus pais, mas atualmente procuram fazer pelos seus filhos, pelos seus alunos, pelas pessoas que estão ao seu redor, porque o senso de missão de alguém que tem um coração pastoral fala muito forte. Nós vivemos isso, nós pensamos nas pessoas o tempo todo. 2 Coríntios 11, 27, Paulo diz assim, tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Muitas vezes ele passou noites solitários, e ninguém sabia disso, mas talvez ele estivesse intercedendo pelas pessoas, pensando e falando com o Senhor como ele poderia ajudar. Ele diz, passei fome, senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum, tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. O texto de Paulo nos ajuda a lembrar dos nossos líderes, cujo coração é afligido diariamente, e ninguém aqui está se comparando a Paulo, e nem quero que você o faça. Sabemos que o Senhor encoraja o coração dos líderes a permanecerem firmes, independentemente daquilo que recebem em troca. Acredite, eles trabalham muitas vezes sem que nós vejamos, e tem que muitas vezes reafirmar o seu propósito, porque as pessoas esquecem tudo aquilo que foi feito durante muito tempo. Um terceiro aspecto que eu queria que você entendesse, e aí eu volto a falar, não é vitimismo, é simplesmente entender a humanidade, entender o indivíduo. Paulo, ele está aqui falando que ele tinha necessidade de um pouco de afeto. Capítulo 6, verso 2 a 3 e depois 11 a 13. Ele diz assim, vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar o nosso ministério. Ou seja, ele estava fazendo tudo o que era possível. Em tudo que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo. Verso 11. Queridos coríntios, olha o que ele diz. Falamos a vocês com toda honestidade e lhes abrimos o coração. Não falta amor da nossa parte, mas vocês nos negaram o seu afeto. Peço que retribuam esse amor como se fossem meus próprios filhos. Abram o coração para nós. Gente, eu estou vendo um apóstolo que para nós é o grande apóstolo depois de Jesus, cujos escritos são a base da teologia que nós conhecemos, né? Logicamente inspirado pelo Senhor, mas ele estava aqui, depois de tanto esforço, suplicando por um pouco de afeto. Cuidar dos outros pode automaticamente gerar descuido para com a nossa vida. Quem cuida daquele que cuida? Quem cuida das mães? Quem cuida dos pais? Quem cuida dos responsáveis? Quem cuida dos professores, dos pastores e de todos aqueles que têm um coração cuidador? Uma mãe negligencia muitas vezes as próprias dores e fraquezas. Quem aqui não conheceu histórias de mães que sacrificaram a própria dor, a própria fraqueza, porque sabiam que não podiam desmoronar para cuidar dos seus filhos? Da mesma forma, quantos pais assim o fizeram, professores que dedicam o seu tempo, quantos líderes e pastores hoje estão fragilizados e não se sentem cuidados por ninguém? Nós, como disse, não devemos nos apegar ao vitimismo e à murmuração, não é esse o ponto. A ideia é chamarmos a atenção para aqueles que cuidam de nós, para que nós possamos cuidar das pessoas de maneira verdadeira, desenvolvendo essa ideia de cuidado mútuo. O cuidador, ele também precisa ser cuidado. E aí aos cuidadores um aviso. Não espere que você receba na mesma medida que oferece. É normal que esperemos um pouco de afeto, como disse Paulo. Um pouco de afeto, um pouco de reconhecimento. O que deve mover o coração daqueles que cuidam é o amor e a consciência de que Deus cuida de nós quando nós estamos solitários. Mas não há nada errado em ensinarmos a igreja, as famílias, as classes e comunidades que nós precisamos cuidar daqueles que cuidam. Quarto ponto. Paulo fala que ele tinha disposição, não com essas palavras, mas ele tinha disposição para corrigir e estimular. Capítulo 7, versos 2 a 4. Peço-lhes que abram o coração para nós, não prejudicamos ninguém, nem
desencaminhamos ninguém, nem nos aproveitamos de ninguém. Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração. Estamos juntos, seja para morrer ou para viver. Tenho muita confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Vocês têm me encorajado grandemente e me proporcionado alegria, apesar de todas as nossas aflições. Corações movidos pelo amor têm disposição tanto para corrigir quanto para inspirar e encorajar. Saber dosar essas duas realidades é próprio dos bons líderes. Paulo corrigia os seus ouvintes e ele o fez de maneira severa na primeira carta. Mas ao mesmo tempo, ele demonstrou confiança em seus liderados e se colocou à disposição sob a hashtag Estamos Juntos, né? Foi isso que ele fez. Ele inaugurou o TMJ, né? Estamos juntos para viver ou para morrer. Se você tem filhos ou netos, sobrinhos de quem cuidou, sabe que em alguns momentos somos duros e ficamos a pensar se fomos justos. Quantas vezes eu já tive que pedir perdão para minha filha porque eu ultrapassei o limite? No intuito de exortá-la, eu ultrapassei o limite, tive que voltar e consolá-la, né? Encorajá-la e estimulá-la. É muito bom que os líderes tenham essa dose. Pais, mães e líderes em geral sentem uma grande alegria e senso de dever cumprido quando veem aqueles de quem cuidaram, cumprindo o seu papel, crescendo e se tornando alguém na vida. Há um orgulho secreto, um sorriso contido e a sensação de que valeu a pena todo o esforço. Erramos? Muitas vezes. Erraram comigo? Com certeza. Mas se o propósito era exortar e encorajar, instruir e conduzir, nós temos que reconhecer aqueles que fizeram por nós e procurar fazer também por aqueles que o Senhor nos conceder. Por fim, um estado de alerta constante marca a vida dos cuidadores. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 11, versos 28 a 29. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza? Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma? Esses dois versículos resumem um pouco da vida de quem tem um coração pastoral, cuidador. É impossível se desconectar. Um coração pastoral se fere a cada ferida sofrida por aqueles de quem se sente responsável. Quando um filho pequeno está doente, ficamos em alerta constante. Ao primeiro barulho, estamos atentos e levantamos. Ao primeiro choro, nós nos desesperamos. O que será que aconteceu? E nas dores, nós dizemos, queria que fosse comigo e não com ele. Eu não estou dizendo que todos os cuidadores sentem o que sente um pai e uma mãe. Mas eu estou dizendo que os cuidadores, assim como Paulo o foi, sentem sim as dores dos seus liderados. Em uma medida ou outra, nós sentimos. Talvez não plenamente. Talvez nem todos os cuidadores sintam da mesma forma. Mas nós sentimos de alguma forma. Quando alguém se desvia dos caminhos, nós sofremos e somos consumidos. Nós nos entristecemos e às vezes até nos iramos. E gostaríamos de ter o poder de mudar a situação. Por quê? Volta. O que você está fazendo da sua vida? Um coração pastoral, assim como um coração cuidador qualquer, é um coração que sofre as dores das ovelhas feridas, que se fragiliza com os fragilizados. Da mesma forma, quando alguém se afasta do caminho correto, ou quando age de maneira equivocada, nós ficamos indignados. Nós estamos em estado de alerta constante. Nós percebemos quando o tom de voz muda. Nós percebemos quando a fisionomia muda. Nós percebemos quando a atitude muda. E não é porque nós somos melhores do que outros, mas pais e mães são instruídos por Deus a cuidar dos seus filhos. Deus dá a pais e mães ferramentas para que enxerguem, para que busquem nele olhar para os seus filhos, para aqueles que estão sob sua responsabilidade, para entenderem que é seu papel ensinar, corrigir. Da mesma forma, pastores, líderes, com o coração pastoral,
precisam buscar essa sensibilidade que vem do alto, para que possamos guiar as ovelhas que o Senhor nos conceder. Algumas considerações finais. Inicialmente eu gostaria de lembrá-los, inicialmente nessa consideração final, como eu afirmei no início, não estou aqui inserindo neste grupo de pessoas aqueles que são líderes, têm títulos de pastor, mas não têm o coração pastoral. Mas também estou inserindo aquele grupo de pessoas que têm o coração pastoral, mas não têm títulos. E aí sim podemos inserir mulheres, jovens, idosos, não importa. Todos aqueles que de alguma forma Deus dotou com esse coração pastoral. Eu quero abrir meu coração para vocês um pouquinho. Eu não me julgo, nem um pouco importante, não chego aos pés de líderes como o apóstolo Paulo e nem líderes da contemporaneidade. Mas eu confesso que há momentos que eu sinto dores semelhantes a essas que Paulo está compartilhando com a igreja de Corinto. Eu vejo pessoas em nossa comunidade, em outras comunidades, que sofrem as mesmas dores. Pessoas que têm esse coração de cuidado. Recentemente, conversando com um amigo de ministério, nós estávamos falando desse sentimento que nos fere. Ele está enfrentando uma dificuldade na igreja dele e o quanto nós nos sentimos feridos pelas dores das ovelhas que o Senhor nos deu para cuidar. Eu me lembro de dos momentos do meu ministério em que as preocupações foram se acumulando, pequenas coisas, e o coração pastoral ele é formado por pequenas coisas, pequenos conflitos, pequenos problemas, pequenas preocupações. E eu tinha que fazer uma visita e no meio da visita a família estava passando por um momento de tribulação e eu fui me sentindo fragilizado, incapaz de fazer algo a respeito e uma crise de ansiedade tomou conta de mim, me deu vontade de sair correndo. Porque eu enxerguei a minha própria incapacidade. E mesmo que essa sensação seja real para muitas pessoas, para os líderes, elas tomam contornos muito mais intensos. Queremos ter o poder de resolver os problemas num estalar de dedos. E para ajudar muitas pessoas que sofrem, nós gostaríamos que tivéssemos todas as cartas nas mangas. E muitos líderes caem na armadilha de prometer aquilo que não podem entregar. O problema é que o Senhor nos ensina que em grande parte das vezes a única coisa que nós podemos fazer como pastores e cuidadores é chorar com as pessoas, é orar pelas pessoas, é estar ao lado das pessoas e, se necessário, ensinar alguma coisa para essas pessoas com palavras. E dentre as coisas que nós vamos ensinar é que a vida é cheia de lutas. Nós devemos incentivá-las a humildemente se prostrarem aos pés do Senhor e confiar na sua vontade que é soberana e é perfeita. 2 Coríntios 13, verso 5, Paulo diz assim: examinem a si mesmos, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer, assim poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês, do contrário, já foram reprovados. No fundo, irmãos, Paulo afirma que a sua preocupação era que os cristãos de Corinto fossem aperfeiçoados. Ao crescerem como indivíduos pelas conquistas e pelas lutas, a obra do Senhor poderia ser feita com excelência e propósito. Mas, inegavelmente, viver é sinônimo de sofrer e liderar tem um preço a ser pago. Por mais que o maior preço já tenha sido pago por Cristo na cruz, nós somos chamados como cristãos e como cuidadores e líderes a carregar a nossa cruz. Nossas vidas e ministérios precisam refletir a luz de Jesus, que padeceu e pagou um preço que não era dele. E nós precisamos estar dispostos também a carregar a cruz e pagar o preço, assim como Paulo pagou. Pague o preço de ser um cristão verdadeiro, de ser um pai e uma mãe autênticos, de ser um professor, um líder e um pastor digno. Cuide das pessoas, faça parte da comunidade, se entregue, se ofereça e seja afetuoso com aqueles que estão dedicando as suas vidas. Com certeza Deus será honrado e nós vamos crescer como comunidade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.
Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento. Pedimos que esteja conduzindo a vida de cada um desses ouvintes, membros da nossa comunidade ou não. Que possamos crescer como comunidade, mas acima de tudo, Pai, que a começar em nós, possamos ser bons cuidadores e que possamos ser afetuosos com aqueles que também cuidam de nós. Sabemos que a vida é cheia de aflições, mas somos chamados para ministrar uma palavra de encorajamento diante das lutas e dificuldades. Nós confiamos no Senhor e pedimos a tua direção em nome de Jesus. Amém.